Olá, professoras e professores! Vamos falar sobre alguns dos principais temas que organizam a sociedade: economia, emprego, política e educação? Essa é a proposta deste livro, que trabalha de forma integrada as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias. Ao escolher como ponto de partida fenômenos concretos da sociedade, o livro apresenta cenários complexos que podem ser analisados por vários campos de conhecimento das humanas, sempre em diálogo com a matemática. Para tratar do cenário socioeconômico, recorremos à história, à geografia e à economia em uma análise dos aspectos que influenciam a composição da sociedade brasileira. Valendo-nos de estudos dos campos do direito, da filosofia, da história e da sociologia, realizamos um sobrevoo sobre o mundo do trabalho, dos primeiros movimentos de organização dos trabalhadores até os dias de hoje. Já para estudar a organização política e o ordenamento do Estado brasileiro, a matemática se aproxima da ciência política, da sociologia e da história. Assim como se corresponde com a história e com a sociologia quando discutimos os problemas de acesso e de qualidade na educação brasileira. Na compreensão de todos esses temas, a matemática assume importância fundamental. E então, preparados para esse percurso? Pela diversidade de conteúdos, as referências teóricas que embasam este livro também são diversas. Os estudos do matemático Elon Lages Lima nos levam a mostrar como os conceitos mais abstratos dessa área servem para ler e compreender a realidade. Nas unidades 1 e 2, os trabalhos de Thomas Piketty e de Pedro de Souza Ferreira são as referências para tratar das desigualdades econômicas. E também os estudos do sociólogo Ricardo Antunes, com suas reflexões sobre o mundo do trabalho. Com base nessas inspirações, que você encontra com maior aprofundamento no Manual do Professor, o livro procura mobilizar os conteúdos escolares adquiridos no ensino fundamental, de forma a aplicar e desenvolver o que foi estudado. Além de promover diálogos com diversas áreas, a obra propõe que o estudante perceba, por meio de temas contemporâneos transversais, os conteúdos por diferentes vieses, estabelecendo conexões e formando amplas dimensões da vida e da sociedade. A estrutura do livro foi pensada segundo os critérios da metodologia ativa. Em cada unidade são apresentados os dados de contexto para a identificação de problemas, para a construção de hipóteses e para a proposição de soluções. A ideia é que os estudantes assumam o protagonismo em seus processos de aprendizagem. Para isso, podem se organizar em grupos, de acordo com os assuntos pelos quais se interessam, e preparar apresentações para a classe. O professor deve orientar a preparação desses materiais, sugerindo fontes de consulta, solucionando dúvidas, mediando conflitos e auxiliando nas produções. Para ajudar nesse processo, a obra conta com recursos variados. A seção Construindo o Cenário apresenta textos de diferentes áreas, como geografia, filosofia e história, para jogar luz sobre diferentes aspectos que podem ser abordados em suas pesquisas. Já em desafio, a proposta é que os estudantes pensem em soluções para resolver os problemas que se colocam. O Manual do Professor apresenta mais detidamente a estrutura e os recursos do livro, e também oferece outras sugestões e indicações para aproveitar ainda mais o trabalho. Não deixe de consultá-lo. Colocar os estudantes no papel central de seus processos de aprendizado para que sejam capazes de fazer escolhas e construir seus próprios caminhos é um dos principais objetivos deste livro. Os temas apresentados fazem parte de uma gama de fenômenos sociais concretos. Eles buscam estimular a curiosidade investigativa, a prática reflexiva e a leitura crítica, ao mesmo tempo que permitem a articulação de conhecimentos das ciências humanas e sociais aplicadas com os da matemática e suas tecnologias. Espera-se que os estudantes possam adquirir noções de diferentes métodos de pesquisa para selecionar, coletar e organizar informações em situações problema específicas. Assim, exercitam a comparação, a análise, a construção de modelos e, dessa forma, aprendem a construir o próprio conhecimento, valorizando os procedimentos científicos.
Os textos apresentados, bem como as discussões e atividades, procuram dar espaço para que os estudantes utilizem seus repertórios, para que ampliem e aprofundem os conhecimentos e se apropriem das temáticas abordadas, articulando-as a um projeto de vida construído de forma consciente, crítica, responsável e cidadã. Os recortes temáticos e as diversas seções deste livro possibilitam o pleno desenvolvimento das competências gerais do ensino básico. A competência geral 1, que orienta a valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos, se faz presente, por exemplo, na unidade 2. Nela, analisamos a construção social das relações trabalhistas após o processo histórico de abolição tardia e incompleta do trabalho escravo no Brasil. Ou quando, na unidade 4, discutimos como o contexto das desigualdades históricas do país se reflete nas dificuldades de acesso a uma educação de qualidade. Já a competência geral 2, que propõe o exercício da curiosidade intelectual e da abordagem própria das ciências, é mobilizada, por exemplo, na unidade 1, durante a discussão sobre o cenário socioeconômico brasileiro com a proposta de redação de um artigo sobre a reforma tributária. Ou na unidade 3, quando os estudantes devem traçar um panorama geral da representação política no Brasil. Bem, com isso ficamos por aqui. Esperamos que o livro proporcione um ótimo trabalho para você e seus alunos.